Bom dia, meninos, bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, gozando de saúde. Nós vamos dar início a mais uma escola bíblica virtual e temos vivido um tempo diferente por conta da pandemia. Nós não estamos nos reunindo na igreja, mas nem por isso os trabalhos da igreja estão parados, estão acontecendo, graças a Deus. Deus nos capacitou o homem, tem dado sabedoria ao homem, inteligência para desenvolver, né, métodos, desenvolver a tecnologia para que nós possamos fazer cultos, fazer as aulas, né? Todas as atividades da igreja estão acontecendo. A ministração do louvor, momento de oração, que bom. E eu espero que todos vocês estejam participando, estejam assistindo aos cultos, estejam assistindo às aulas da Escola Bíblica Dominical. Domingo passado, o tio Solano deu uma aula muito abençoadora sobre Noé, né? E hoje nós vamos falar um pouco de uma outra abordagem. E eu sei que o tempo é diferente, mas é um tempo que Deus está permitindo que vivamos. Então, se Ele tem o controle de todas as coisas, se Ele é o dono de todas as coisas, então Ele tem um propósito com tudo isso que está acontecendo. É bem verdade que nós estamos sentindo falta de algumas coisas, estamos sentindo falta de sairmos de casa, de irmos à igreja, de irmos à praia, de irmos ao shopping center, ao cinema, né? Tantas atividades que nós costumeiramente desenvolvemos. Eu acredito que vocês também têm sentido muita falta dos amigos, não é verdade? Eu acho que quando acabar esse tempo de pandemia, uma das primeiras coisas que eu irei fazer certamente é rever alguns amigos queridos e amados. E eu sei que vocês também têm sentido falta dos amigos, né? A gente tem valorizado, dado mais importância nesse tempo às nossas amizades. E hoje a lição que eu quero compartilhar com vocês fala justamente de um homem que ele precisou de alguns bons amigos para resolver uma situação muito difícil, muito complicada da sua vida. E essa história, ela está narrada, né, na palavra de Deus, na Bíblia, em 3 evangelhos, né, em Mateus 9, de 1 a 8, Marcos 2, de 1 a 12 e João 5, de 17 a 26. Ela só não está no livro de Lucas, no evangelho de Lucas, mas nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e João, consta a mesma história. E antes de começar a falar com vocês sobre este homem, eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhos, curvássemos as nossas frontes e orássemos ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós. Nós sentimos, Pai, o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu poder sobre as nossas vidas, Deus. Continua nos ajudando e neste momento eu te peço, Pai amado, que Tu abras as nossas mentes e corações para receber a Tua palavra. Fala conosco, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não falei o meu nome, mas eu acho que todos vocês já sabem quem eu sou. Eu sou a tia Eveline, sou professora da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Olho d'Água, da IBOA, da classe de juniores, tá ok? Estou com muita saudade de estar na igreja, de estar com os meus alunos, né? E eu recebi, né, o boletim. Nós temos alguns aniversariantes, né, no mês de junho. Que Deus esteja abençoando, né, esses meninos e renovando as suas forças e concedendo mais bênçãos sobre as vidas de vocês. Lembrando aqui do Gabriel, né, que faz aniversário. Um beijão para você, Gabriel. Bom, gente, essa história, né, que eu
falei para vocês de um homem que precisou de uns bons amigos, né, para resolver uma situação muito difícil, um problema muito difícil da sua vida. Mas antes de começar a falar sobre ele, eu gostaria de falar um pouco sobre Jesus. Jesus, depois de muitos dias no deserto, pregando, falando, anunciando o amor de Deus, anunciando, ensinando as pessoas, curando pessoas, fazendo milagres, expulsando demônios, não é? Fazendo cegos enxergarem, mudos falarem, surdos ouvirem, né? Após Jesus fazer todas essas coisas, né? A Bíblia fala que ele voltou para casa. E de velhinho, eu não lembro assim que Jesus tinha uma casa. Bom, quando Jesus saiu de Nazaré para começar o seu ministério aqui na terra, o ministério, a grande missão que ele tinha, dada por Deus, a missão de nos salvar, né? Ele saiu da cidade de Nazaré, onde ele morava, e ele viajou, né, por toda aquela área, aquela região ali da Galileia. Ali foi a área do seu ministério. Ali foi que Jesus se apresentou às pessoas, que Jesus viveu com as pessoas, ensinou as pessoas e fez tantos milagres. E ele viajava, se deslocava de uma cidade para outra, mas digamos assim que ele tinha um QG na cidade de Cafarnaum. Os estudiosos não dizem que a casa onde ele ficava, onde ele descansava, né, onde tinha dias de descanso, porque não esqueçamos que Jesus é filho de Deus, ele é Deus, mas ele também encarnou como homem, ele veio a este mundo como homem. Então ele passava pelas mesmas necessidades que nós, seres humanos, passamos. Ele se sentia cansado, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia dores. Então, imaginem, passar o dia todo ensinando as pessoas, passar o dia todo fazendo milagres. Isso, de certa forma, deixava Jesus um pouco cansado. Então, ele ia para Cafarnaum descansar. E os estudiosos dizem que, provavelmente, essa casa era de Pedro. Era uma casa simples, não tinha assim uma grande entrada, não tinha um terraço gigante, né? Era uma casa simples. Pedro, não esqueçamos que Pedro era o quê? Pescador, né? Então era uma casa simples. E Jesus, ele ali era o QG, né? Era a base do seu ministério, Cafarnaum, aquela casa. E como Jesus começou a ficar, digamos assim, famoso por todos os milagres, por toda a sabedoria que ele tinha, os ensinamentos, quando Jesus chegava numa cidade, era aquele alvoroço, era aquele burburinho, era mais quem queria estar perto de Jesus, quem queria chegar e ouvir os ensinamentos de Jesus, quem queria conhecer Jesus, porque algumas pessoas só já tinham ouvido falar naquele homem que diziam que era um profeta, que era poderoso. Então, sempre quando Jesus chegava às casas, chegava às cidades, ele sempre causava aquele alvoroço, né? As pessoas ficavam empolgadas e sempre juntava muita gente. E não foi diferente dessa vez que ele foi a Cafarnaum. Logo as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Cafarnaum e logo foi aquele alvoroço. Olha, sabe, Jesus está aqui. Oh, que bênção. Vamos ouvir Jesus. E uma coisa interessante, meninos, é que, poxa, Jesus estava indo para Cafarnaum descansar, mas nem por isso, em nenhum momento ele se queixava. Poxa, eu vim descansar e essa multidão aqui fora querendo me ouvir. Não, Jesus não fazia isso. Jesus tinha prazer, tinha alegria, amor, compaixão pelas pessoas. Então ele gostava, mesmo cansado, ele ensinava as pessoas, ele falava do amor de Deus para as pessoas e fazia e curava, né, e operava milagres nas vidas das pessoas. E existia um homem, e esse homem que nós vamos falar hoje, ele era um homem paralítico, ou seja, ele era um homem que não andava.
ele vivia todo o tempo deitado. Ele ficava deitado numa cama. E imaginem o sofrimento deste homem, um homem que nunca andou, um homem que não tinha forças nas pernas, não é? E a Bíblia não menciona o nome dele, não fala muitas coisas sobre ele, se ele morava de fato em Cafarnaum ou se ele morava numa cidade próxima, não se sabe. A Bíblia não fala, só diz que ele era paralítico e que ele vivia deitado no seu leito, naquela cama. Ele vivia ali porque ele não conseguia, ele dependia das pessoas, né? Ele não podia se locomover, ele não tinha forças nas pernas, né? Ele tinha uma grande limitação, né? A pessoa que é deficiente, ela tem as suas limitações. E hoje nós nos vemos com uma limitação de não podermos sair das nossas casas. Nós estamos protegidos nas nossas casas, né? E às vezes a gente fica chateado. Ah, tia Evelinha, eu tô tão chateado porque eu não tô podendo sair de casa, né? Eu tô limitado aqui dentro de casa, eu não aguento mais a minha casa. Você está chateado por conta de uma pequena limitação, né? A palavra de Deus diz que nós devemos dar graças em tudo dar graças. Não devemos ter esse espírito de murmuração, de reclamação. Deus não se agrada disso. Deus quer que tenhamos corações gratos. E uma interpretação minha, eu acho que aquele homem não era um homem, muito embora ele tivesse essa limitação de ser paralítico, ele não era um homem que vivia reclamando, se queixando, ó céus, ó vida, porque eu tenho essa vida. Não, eu acredito que ele não fosse assim. Por quê? Porque ele tinha amigos, né? Geralmente as pessoas não gostam de estar perto daquelas pessoas que vivem reclamando, que vivem se murmurando, né? Que acham que está tudo mal. Ninguém gosta de estar assim, né? Num ambiente em que, não, a minha vida é triste, né? Então, por conta disso, porque a Bíblia fala que ele tinha amigos, eu acredito que ele não era uma pessoa que murmurava, que reclamava, mesmo naquela condição de limitação, por ser paralítico. E a Bíblia fala que ele tinha amigos. Vamos conferir quantos amigos ele tinha? 1, 2, 3. Evelinha tá enrolada aqui, né? É assim. Quatro amigos. Ele tinha 4 amigos. A Bíblia fala que eram 4 amigos, eram pessoas, né, que amavam aquele homem. Muito embora estivesse naquela condição, paralisado, sem poder se mexer naquele leito, naquela cama, mas a Bíblia fala que eles eram amigos de verdade daquele homem. E quando esses amigos souberam que Jesus estava em Cafarnaum, eles ficaram muito animados, muito empolgados. Eles não pensaram 2 vezes. Vamos levar o nosso amigo paralítico a Jesus. Nós temos ouvido tantas coisas que Jesus pode fazer. Jesus tem curado pessoas, é uma oportunidade que temos, né? Vamos ver. Eles ficaram empolgados porque eles se importaram com aquela condição do seu amigo e eles queriam fazer pelo seu amigo. Eles queriam que Jesus fizesse pelo seu amigo o que eles não poderiam fazer. E eles não pensaram 2 vezes, eu imagino. A Bíblia não fala isso, mas eu imagino. Será que eles andaram muito carregando o leito daqueles 4 homens? Será que numa área desértica, às vezes com sol muito quente, não havia carro naquela época, não tinha como transportar facilmente uma pessoa paralítica, né? Então eu imagino que eles fizeram um esforço para levarem Jesus até a casa onde ele estava. E
quando eles chegaram, eles já se depararam com aquela multidão de pessoas, muitas pessoas. E eles tentaram chegar à porta da casa, mas tinha muita gente, não dava para chegar à porta. Como eu disse no início, onde Jesus chegava, por que Jesus se reunia nas áreas, próximas aos montes, porque era onde havia possibilidade de ficar muita gente se achegar, sentar, né? E para poder ouvir Jesus falando, porque realmente Jesus atraía multidões, né? A presença de Deus atrai as pessoas, por isso que nós precisamos refletir Deus nas nossas vidas para atrair as pessoas, para elas notarem que nós somos diferentes, porque Deus reina nas nossas vidas, porque um dia aceitamos Jesus como nosso Salvador. E eles estiveram ali tentaram chegar na porta daquela casa, mas não conseguiram, carregando o seu amigo, aqueles 4 homens. E aí eles se dirigindo, tem uma janela ali, vamos tentar passar pela janela. Jesus estava dentro da casa ensinando as pessoas e muitas estavam do lado de fora, apenas ouvindo os ensinamentos de Jesus. E eles também tentaram chegar à janela, mas não tiveram sucesso, não conseguiram, porque de fato havia muita gente. Olha, esses homens, eles poderiam ter desistido, né? Poxa, nós tentamos, né? Você viu, amigo, você que é paralítico, você viu que nós tentamos, você viu que a gente se deslocou, carregou você debaixo desse sol quente, né? Tentou chegar à presença de Jesus, mas não deu, né? Eles poderiam ter desistido, eles poderiam ter recuado, mas não, eles persistiram, fazendo valer o texto lá de Provérbios 18:24, que diz assim, ó: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Meninos, aqueles 4 amigos eram mais chegados que irmão. Talvez aquele paralítico tivesse irmãos, tivesse família, mas sabe, aqueles 4 amigos, eles tinham um carinho, um amor tão especial que eles quiseram levar aquele homem à presença de Jesus e eles não desistiram, né? Às vezes a gente pensa, né? A gente desiste de muitas coisas, mas eu quero que vocês lembrem que Deus não desiste de nós. Às vezes nos desviamos dos caminhos do Senhor, às vezes nos desviamos da vontade do Senhor, mas Deus, pelo seu infinito amor por nós, pela sua bondade, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã, Ele nos atrai de volta, né? Ele quer que nós estejamos perto dEle. E esses amigos, eles disseram, não, nós não vamos desistir, porque talvez essa seja a única chance que o nosso amigo tem, né, de estar com Jesus. Então nós não vamos perder essa oportunidade. Que coisa bonita, né? Que amizade preciosa que este homem paralítico tinha com esses 4 homens. E eles observaram, não desistiram, disseram, não, vamos ver, vamos bolar um plano aqui. E eles observaram que havia uma escada na lateral da casa. Naquela época, as casas, né, elas tinham uma escada que dava acesso, uma escada na lateral, que dava acesso ao telhado da casa. Porque, como eu disse, Cafarnaum ali era uma área desértica, muito quente, então o telhado ele era utilizado para armazenamento de água.
E os telhados, diferente das casas de hoje, os telhados, eles eram mais ou menos nesse formato, os telhados das casas. Diferente, hoje temos muitas casas que são assim, né? Aquela época era desse jeito, né? Então eles subiram levando o seu amigo paralítico, subiram pela escada e foram para o telhado. E o telhado, né, como eu disse para vocês, ele funcionava como uma espécie de caixa d'água, de um local de armazenamento de água. E geralmente ele era feito de madeira, areia e basalto, né, que é um tipo de rocha que servia para impermeabilizar o teto, para quando se colocasse água, né, não caísse em cima das pessoas, né, que estivessem embaixo do telhado. Então, gente, eles tiveram a ideia de abrir um buraco naquele telhado. Eu acredito que não tenha sido uma ação rápida e fácil de se fazer, porque se o telhado era de madeira, areia e basalto, né, para eles removerem uma parte ali daquele telhado não foi fácil. Mas, como eu disse, eles eram amigos mais chegados que irmãos daquele paralítico e eles queriam que o seu amigo paralítico tivesse um encontro com Jesus. Então eles não mediram esforços, eles não viram aquilo como uma dificuldade, como um impedimento, um empecilho. Eles disseram, não, nós vamos adiante. E sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um buraco no telhado e amarraram cordas no leito do seu amigo paralítico e foram descendo aquele homem pelo telhado até chegar no interior da casa. Gente, eu imagino a cena. Vamos imaginar, Jesus falando, ensinando as pessoas, e se escuta um barulho, alguém batendo lá em cima no telhado, e de repente está descendo um leito, né? Tem uma pessoa sendo descendo ali, um leito amarrado em cordas. Que história é essa? Algumas pessoas devem ter ficado chateadas. Quem é esse que está atrapalhando, né, os ensinamentos de Jesus? Né? Tá vendo que Jesus está ensinando as pessoas, está falando às pessoas, está pregando. Esses amigos, eles foram corajosos, né? Eles foram ousados, eles tiveram uma atitude ousada, porque aquela atitude de quebrar o telhado daquela casa e descer aquele amigo poderia ter causado revolta, indignação, raiva nas pessoas e sei lá o que poderia ter acontecido. Mas sabem, Jesus, ele se alegrou com aquela atitude, se alegrou com a atitude ousada, a atitude de fé daqueles 4 amigos. E quando ele viu que a situação daquele homem deitado naquele leito, ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Poxa, os pecados, as coisas erradas, tudo aquilo que distanciava aquele homem de Deus tinha sido esquecido. Tinha sido perdoado por Jesus. E no meio daquela multidão que estava ali, naquela casa, ouvindo os ensinamentos de Jesus, havia também os escribas, aquelas pessoas que estavam com a orelha em pé, querendo pegar Jesus num deslize, assim, achando que Jesus era um impostor, que Jesus não era filho de Deus, que era uma pessoa que estava querendo se aproveitar do povo. E eles disseram: que esse homem está blasfemando? Que história é essa? Só quem pode perdoar pecados é Deus. Esses escribas não reconheciam que Jesus era filho de Deus. E Jesus, muito embora estivesse como homem, né, no seu ministério aqui na terra, mas ele não deixou de ser Deus. Então ele era onisciente, ele sabia todas as coisas, sabia os pensamentos, né? Mesmo que aqueles escribas estivessem falando baixinho, ele viu os seus corações, porque ele sonda os nossos corações
Ele sabe o que pensamos, ele sabe o que vamos falar antes mesmo de nós falarmos. E esse Jesus, então, ele repreendeu esses homens e falou a eles o que é mais fácil, perdoar os pecados ou dizer levanta-te e anda. Ele falou o que é mais fácil. Por que ele falou o que é mais fácil? Porque, gente, como a palavra de Deus diz, não há impossíveis para Deus. Deus, do Todo-Poderoso, ele pode fazer todas as coisas. Então, Jesus, ele falou, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados, eu te mando, levanta, toma o teu leito e anda. Sabe, aquele homem que foi paralítico uma vida inteira, ele começou a andar e pular e pegou o seu leito, aquela cama que ele estava atrelada, né? Aquela cama praticamente fazia parte do seu corpo porque ele não tinha mobilidade, né? Jesus, ele não só perdoou os pecados daquele homem paralítico, como ele curou daquela paralisia. Ele fez aquele homem que não conseguia andar, ele deu a ele, pelo seu poder, a possibilidade de andar, né? Ele curou aquela paralisia que ele tinha no seu corpo. E quanta alegria, quanta felicidade. Eu imagino que o coração do homem paralítico e dos seus 4 amigos se encheu de alegria, se transbordava de felicidade. Aquele homem, ele foi duplamente curado. Ele foi curado inicialmente, ele foi espiritualmente curado, porque ele teve os seus pecados perdoados, e ele foi fisicamente curado, porque ele podia andar. Que bênção, né? Que bênção, que alegria. E aqueles bons amigos, porque eles foram corajosos, porque eles amavam o seu amigo que estava naquela situação de limitação por ser paralítico, porque eles não desistiram, eles puderam ver o milagre acontecer, eles puderam presenciar o milagre que Jesus promoveu na vida do seu amigo. Eles puderam levar o seu amigo a um encontro com Jesus que transformou completamente a vida dele, do seu amigo, né? O seu amigo entrou naquela casa pelo telhado numa situação e saiu de uma outra forma total, saiu daquela casa de uma maneira totalmente diferente. Ele era um novo homem, ele era uma nova criatura, não somente porque ele podia andar, não somente porque agora ele tinha força nas suas pernas. Ele era um novo homem, porque ele teve a sua vida transformada por Jesus. E nós podemos tirar algumas conclusões dessa maravilhosa história narrada nos evangelhos, na palavra de Deus. E a primeira coisa que eu gostaria que vocês gravassem a partir desta história, meninos, é que Jesus é nosso amigo. Jesus é nosso amigo. Eu sei que muitos estão com saudade de encontrar alguns amigos, né? Eu também estou com saudade de amigos meus que não vejo desde março, né? Desde quando nós estamos nas nossas casas. Muito embora eu esteja falando com eles por telefone, por WhatsApp, mas eu não estou os vendo assim pessoalmente, né? Mas tem um amigo nosso que a gente tem contato com ele a qualquer momento, que é Jesus. Jesus, ele não é apenas o nosso amigo, ele é o nosso melhor amigo, o amigo número 1. E que bom poder desfrutar dessa amizade com o Filho de Deus, porque é uma amizade verdadeira, uma amizade em que não há essa coisa de ficar brigado. Jesus não fica de mal, chateado, né? Não fica assim, zangado conosco. Fica zangado às vezes porque chateado porque fazemos coisas que não agradam, né? Mas eu digo assim,
Jesus, ter amizade com Jesus é um presente valioso para as nossas vidas, porque é aquele amigo com quem podemos contar em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer situação. Segunda coisa que eu gostaria que vocês gravassem, ó, Jesus pode nos ajudar em toda situação. Jesus pode nos ajudar em toda situação. Qualquer problema. Lembremos que Jesus, ele é Deus e Deus, ele tem poder para fazer tudo, fazer mais do que pensamos ou pedimos. Então, se você, eu tô com um problemão, tia Eveline, não existe problemão diante de Deus. Existe problemão para nós que somos limitados, mas para Deus, como nós falamos durante a lição, não há nada, não há impossibilidades, não há impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. Então, quando nós sabermos que quando nós temos um problema, uma dificuldade, nós podemos levar a esse amigo e ele vai nos ajudar, é um conforto, é uma alegria, é um bálsamo, é refrigério para as nossas vidas. Como eu disse ainda há pouco, é um presente muito especial que temos, desfrutar da amizade de Deus, de amizade, né, de Deus, de Jesus, né? E uma terceira coisa que eu gostaria que vocês gravassem a partir desta história da cura do paralítico, da cura que Jesus promoveu a esse paralítico na cidade de Cafarnaum, é que nós devemos apresentar Jesus para os nossos amigos. Existem amigos nossos que não conhecem Jesus. Conhecem assim, de ouvir falar, mas ainda não tiveram um encontro como aquele paralítico teve, um encontro verdadeiro e pessoal com Jesus. E nós podemos ser, como aqueles 4 amigos, instrumentos nas vidas dessas pessoas. Nós podemos levar Jesus a essas pessoas, nós podemos falar de Jesus para essas pessoas. Tia Eveline, mas eu sou criança. O ID de Jesus, pregar o evangelho, falar do amor de Deus, do amor imensurável de Deus por nós, a ponto de mandar o seu Filho para nos salvar, para nos purificar, através do sangue derramado ali naquela cruz, para nos purificar de todo o pecado, para nos garantir o livre acesso a Deus, nos garantir a vida eterna, nos garantir a salvação. Esse ID não é só para os adultos, para os pastores, para os missionários, é para todos. Quando Jesus fala o ID por todo mundo, você, criança, eu, adulta, nós temos essa missão. Não é uma coisa, faça quando der. Não, não devemos perder a oportunidade. Aqueles 4 homens não perderam a oportunidade de levar este homem ao encontro com Jesus. Nós também não podemos perder a oportunidade. Tia Eveline, mas eu estou em casa agora, eu não posso nem sair. E as ferramentas que temos para nos comunicarmos mesmo não podendo sair de casa? Você pode mandar um cartão virtual, você pode mandar um e-mail com um trecho da Bíblia, você pode fazer um cartãozinho manual e tirar uma foto e mandar por WhatsApp para o seu amigo dizer: Jesus ama você, Jesus quer entrar na sua vida, né? Deus nos deu inteligência e capacidade e criatividade, né? E às vezes nós nos sentimos tímidos para isso, mas basta pedirmos. Lembra que eu falei que Jesus pode nos ajudar em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância? Basta pedirmos a Deus, basta pedirmos a Deus Pai, a Deus Filho. Então, não perca a oportunidade. Você tem sim ferramentas para falar de Jesus aos seus amigos. Às vezes a gente tem aquele sentimento, né, de ciúme de alguns amigos. Eu não vou apresentar a minha amiga
para essa outra amiga, porque elas podem ficar mais amigas e aí eu ficar de fora. Isso não acontece com Jesus, porque Jesus ele nos ama do mesmo modo, ele não faz diferença e acepção entre as pessoas. Então, não guarde Jesus só para você. Apresente Jesus. Promova esse encontro de Jesus com outras pessoas, para que Jesus faça diferença na vida delas, assim como ele faz na minha e na sua vida. Então, o que podemos aprender, tirar dessa história, é que Jesus, ele quer se tornar amigo de todos nós, e nós podemos ser agentes, né, para promover essa mudança, para promover esse encontro de Jesus com os nossos amigos. Então, vamos orar nesse momento e pedir para que Deus nos ajude nessa importante, valiosa e preciosa missão. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais o estudo dessa porção preciosa da tua palavra. Ó Deus, que bom que aquele homem paralítico estava perto de bons amigos que olharam para ele com compaixão e amor e viram que o Senhor Jesus poderia mudar a sua vida, Deus. Ó Pai, nos dá também esse amor, essa compaixão, esse cuidado, para que apresentemos o Senhor Jesus para os nossos amigos que ainda não tiveram um encontro verdadeiro e pessoal contigo. Nos capacita, nos dá força, coragem, ousadia, intrepidez, Senhor, para sermos agentes das boas novas, para sermos agentes teus, Senhor, servos teus que ensinam a tua palavra, que falam do teu amor por nós e que apresentam o plano de salvação que tu tens para a humanidade. Perdoa-nos se muitas vezes fomos negligentes e não fizemos isso. Mas nos ajuda a partir de agora, mesmo nesse momento em que nós estamos em nossas casas, para estarmos falando de ti. Dá-nos as ferramentas que podemos utilizar nesse momento, Pai, e que tenhamos sempre corações gratos por tudo que o Senhor tem nos permitido viver e passar. É a oração que fazemos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Eu espero que vocês tenham gostado da lição de hoje e que Deus nos ajude a, de fato, sermos amigos mais chegados que irmãos dos nossos amigos e sermos pessoas que falam de Jesus, falam do amor de Deus para os nossos amigos. Espero que todos vocês tenham um domingo abençoado na presença do Senhor. Fiquem com Deus, tenham uma semana de vitórias, gozando de saúde e até o próximo encontro. Um beijão!